feliz que eu estou com parte da minha família, né? Minha mãe está ali, Dona Anita, minha sogra, Dona Maria da Penha, tia Marlene, cunhados. Esse banco ali é todo família. Então, é muito bom estar junto com vocês, estar junto da família e poder fazer aquilo que nós temos entendido que Deus tem nos chamado, que é proclamar e pregar essa mensagem de salvação. Uma das coisas que eu compartilhei de manhã com os irmãos, que em 2006 eu sofri um acidente, e ali Deus falou muito ao meu coração a respeito do propósito que Ele tinha para a minha vida. E eu saí dali com um versículo de Paulo, que ele disse quando estava subindo a Jerusalém, em Atos capítulo 19, quando ele dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpre em mim o ministério que recebi do Senhor Jesus. E eu quero fazer das palavras de Paulo as minhas palavras, que em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a não ser que se cumpra em mim o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. E é por isso que eu estou feliz nessa noite, porque eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me convidou a fazer. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esté, capítulo 4, versos 14. Esté, capítulo 4, verso 14. Deixa sua Bíblia nesse texto. E só recordando, nós estivemos aqui de manhã e nós falamos a respeito de Atos 2, 42, quando a Escritura Sagrada revela a respeito, dá testemunha a respeito de crentes da igreja primitiva, crentes que estavam fortalecidos e perseverantes em sua fé. E eu falei que para que uma igreja possa ser firme, constante, ela precisa ter algumas características. E eu quero trazer novamente à memória para que isso possa ficar gravado. Lembra os irmãos aí as características que eu disse que a igreja precisa ter? Quem lembra? Obediência, amor e unidade. Muito bem. Exatamente. Obediência, amor e unidade. É preciso que a igreja que deseja cumprir a obra do Senhor, que deseja cumprir a missão do Senhor, tenha em si essas características. E hoje agora à noite, eu quero olhar para esse texto de Esté de uma maneira um pouco diferente, pensando a respeito da nossa postura de cada um dentro do chamado e do ministério do Senhor Jesus. Veja o que diz o texto, Esté capítulo 4, verso 14. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. Baixe sua cabeça e fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, e o nosso desejo nessa noite é que essa palavra produza, inquiete as nossas vidas a cumprir o propósito, a cumprir o chamado que recebemos do Senhor, Pai. E ó Deus, que esta igreja possa abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Fala de maneira individual em cada vida, a cada pessoa, Senhor, e ministre nos nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo.
e que eu seja, Pai, instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero pensar com os irmãos essa noite, e o tema que eu escolhi para que nós pudéssemos trabalhar é soldados em lugares estratégicos e em posições estratégicas. Esse é o tema que eu quero pensar com você. Soldados em lugares estratégicos e em posições estratégicas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vamos encontrar muitas referências que apontam os cristãos como verdadeiros soldados que fazem parte do exército de Deus. Há muitas referências bíblicas para que nós possamos nos comparar a verdadeiros soldados de Cristo Jesus. Quando nós abrimos a palavra de Deus e vendo Paulo escrevendo ao seu amigo Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, ele vai dizer que cada crente precisa tomar parte no sofrimento, pois são soldados de Cristo, soldados que estão a serviço de Deus, soldados que estão a serviço de um comandante. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, capítulo 6, verso 12 e 13, Paulo nos coloca nessa posição de batalha. Ele diz: vocês precisam cuidar, porque vocês têm uma batalha a ser enfrentada, vocês têm uma luta pela frente. E ele vai explicar que essa nossa luta não é contra pessoas, nós não temos uma batalha contra o outro, mas a nossa batalha é contra as forças espirituais do reino das trevas, que militam contra a igreja do Senhor Jesus. E é interessante que Paulo continua reforçando esse assunto, e ele explica isso de uma maneira bem clara, quando nós olhamos para o livro de Coríntios, capítulo 10, 3 e 4. Paulo vai dizer que essa nossa luta não é contra seres humanos. Por isso a arma que nós usamos não são armas humanas. Abra sua Bíblia em Coríntios 10, 3 e 4. Segundo os Coríntios 10, 3 e 4. E eu gostaria que você pudesse ler esse texto para mim. As armas que nós usamos não são armas humanas, mas são armas poderosíssimas, que podem destruir todas as investidas de Satanás contra a igreja. E nós continuamos pensando e entendendo que a partir dessa proposta, cada um de nós somos recrutados para estes exércitos. E somos soldados que precisamos estar vigilantes e prontos para esta batalha. Amados irmãos, quando nós entendemos isso, algumas coisas se tornam sérias na nossa vida. Quando nós entendemos que, como servos de Jesus Cristo, como pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que foram escolhidos por Deus e vivem no meio da sociedade como soldado, isso se torna algo importantíssimo e relevante em nossas vidas. E eu vou dizer para você por quê. E eu quero dizer para você a partir do texto que nós lemos de Esté. O texto diz que o tio de Esté
mandou pedir uma ajuda a ela. Algo estava terrivelmente acontecendo. E Esther tinha um tio chamado Mordecai. E Mordecai havia vindo a Esther pedindo que ela pudesse ir até o rei e clamar pelos judeus. Por que essas coisas estavam acontecendo? Vamos tentar entender um pouco aqui o contexto desse versículo. A Bíblia diz no capítulo 1 de Esther que o rei estava dando uma grande festa. Ele estava dando uma festa para todos os reinos, para os seus amigos, e ele mostrava todas as suas riquezas. Ele apresentava a sua glória. E enquanto isso, ele tinha uma esposa chamada Vasti, e ela estava lá dando um chá para suas amigas. Capítulo 2, você vai descobrir isso. E ele estava festejando com os amigos, os homens festejavam separados, e a esposa dele estava lá dando um chá para as amigas. Um determinado momento da festa, a Bíblia diz que o rei havia bebido já um pouco mais, estava alegre demais, e ele se lembrou da sua esposa. E ele mandou que um eunuco fosse até ela e convidasse ela para se apresentar diante dos seus amigos. Só que essa mulher cometeu um grave erro. No capítulo 2 você vai descobrir isso. Ainda no capítulo 1, você vai descobrir que ela se negou a se apresentar diante do rei. Ela disse: não, deixa eles lá, eu vou ficar por aqui. Isso trouxe vergonha, ele ficou constrangido, sendo ele uma autoridade. A sua esposa não honrou e ele tirou ela do trono. E começa agora escolher uma menina que pudesse se tornar a nova rainha, a nova esposa do rei. E é interessante que no capítulo 2 surge esta menina chamada Esther. Uma menina que havia vindo como escrava, havia sido exilada de Jerusalém com sua família como escrava, não tinha pai, não tinha mãe, vivia na casa de Mordecai. E o rei começou a selecionar as belas moças para que essas pudessem possivelmente se tornar sua esposa. E a Bíblia diz que ele encontrou graça em Esther. Ele encontrou beleza, delicadeza em Esther, e ele se apaixonou por Esther. E ele decidiu casar-se com Esther. E é interessante que agora, aquela menina antes escrava, sem pai, morando na casa de um tio, está lá no palácio, vivendo como rainha, longe de todos os problemas dos judeus, no conforto, aproveitando do bom e do melhor, tendo, quem sabe, tudo que uma menina desejava ter. Mas algo acontece de terrível. Algo acontece naquele contexto, e algo terrível, porque havia um homem chamado Amã, e esse homem, a Bíblia diz, no capítulo 3, que esse homem cresceu muito dentro daquele reino. E é interessante que Amã era um homem que gostava de mostrar o poder e a sua autoridade. Ele gostava de que as pessoas se reverenciassem a ele. E ele pediu para que o rei baixasse esse decreto, para que todas as pessoas pudessem se prostrar diante dele. Porém, a Bíblia diz que Mordecai não se humilhou e não se ajoelhou diante de Amã. E se enfureceu Amã, o capítulo 3 de Esther vai dizer isso, deixou ele muito bravo, e ele conseguiu uma trama, e nessa trama ele decidiu que
todos os judeus iriam morrer. Todos os judeus iriam ser exterminados daquela terra. Todos os judeus iriam ser agora aniquilados pela maldade desse homem chamado Amã. E aqui eu chego na proposta que eu tenho nessa noite. Porém, Amã jamais imaginava que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, já havia colocado dentro daquele reino, já havia colocado dentro daquele governo, já havia colocado à frente daquela situação um soldado em posição estratégica. Aquele homem, Amã, jamais imaginaria que o Deus de Israel já havia entrado com providência para que aquele povo não morresse, para que aquele povo não perecesse. E ele havia colocado uma soldada em posição estratégica e no lugar estratégico. E o nome dessa soldada era Esther. Deus havia conduzido a história para que ela estivesse no lugar certo, na posição certa e na hora certa. E quando o seu tio vem até ela e clama por misericórdia, e clama para que ela pudesse interceder diante do rei, e clama para que ela pudesse clamar, apresentar a situação dos judeus, a Bíblia diz que no primeiro momento, Esther ficou temerosa, mas depois ela não hesitou de cumprir o propósito que Deus tinha na vida dela. E é interessante que o texto, o versículo 14, o seu tio lembra ela. Veja o que diz: não fique calada diante dessa situação, porque senão o socorro virá dos céus. Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar nesta situação. Veja o que o tio dela estava dizendo: Esther, você não está aí à toa, você não está nessa posição por acaso, você não está aí por obra do destino, é a ação de Deus sobre aqueles que Ele ama, é o poder de Deus para salvar, para proteger um povo a quem Ele separou, a quem Ele escolheu. Por isso você está nessa posição. E amados irmãos, quando nós lemos o livro de Esther, a partir do capítulo 4, você vai ver que Esther permitiu que Deus cumprisse na vida dela o propósito que Ele tinha. Ela não se calou, ela não temeu, ela foi e cumpriu o propósito de Deus como uma verdadeira soldada de Jesus Cristo. Poderíamos aqui olhar e apontar para muitos soldados que ao longo da história do povo de Deus foram usados por Deus. Poderíamos pensar no tempo em que Deus tira um menino do meio de sua família, chamado José, arranca de uma maneira triste, de uma maneira sofrida, esse menino vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e envia para o Egito, porque ao fazer isso, Deus estava enviando José como um soldado para colocar ele na posição estratégica, no lugar estratégico, para que no tempo certo ele pudesse cumprir o propósito que Deus tinha na sua vida. Podemos lembrar da menina que era serva da esposa de Naamã. Primeiro momento, uma simples escrava, mas depois, uma menina que surge na história como alguém que veio salvar a vida de Naamã, porque era uma soldada que Deus tinha enviado para aquela casa, para livrar Naamã da morte. Eu quero dar uma pausa, porque nós temos muitos soldados. Nós temos muitos soldados. A história revela muitos soldados
que cumpriram o propósito, porque Deus os colocou no lugar certo, e eles não hesitaram em fazer aquilo que Deus havia chamado. E eu quero dar uma pausa, eu quero olhar para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria que você pudesse se perguntar: qual é a posição que você está hoje? Qual é o local estratégico que o Senhor Deus colocou você? Você é um soldado de Deus. Você é um escolhido de Deus. João capítulo 15, Jesus vai dizer: não foste vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Foi eu que recrutei vocês para esta obra. Foi eu que separei vocês para que vocês possam cumprir uma missão. Não foste vocês que escolheram estar aqui. E a pergunta que eu faço nessa noite: qual é a posição que você está, que Deus pode usar você e que Ele quer usar você? Qual é o local estratégico? Sua casa? Sua família? Você já parou para pensar por que é que você mora exatamente onde você mora? Já parou para perguntar isso para Deus? Às vezes nós vamos passando pela vida, igreja, de maneira despercebida. E não permitimos que Deus cumpra o propósito dele. Você já se perguntou por que é que você mora aonde você mora? Qual é a realidade dos vizinhos que estão do lado direito, do lado esquerdo, atrás, na frente da tua casa? Você é um soldado. Imagina que você é um soldado. Cada um de vocês são soldados. Deus é o comandante. É aquele que tem a estratégia certa. É aquele que conta com cada um. E aí ele olha para esses que aqui estão, para esse exército que está aqui, e diz assim: eu vou colocar um no norte da cidade, eu vou colocar outro ao sul, eu vou colocar outro ao leste, eu vou colocar outro mais no centro, e eu vou esperar, e eles vão fazer a parte deles, e eu vou fazer coisas tremendas através desse exército. E às vezes nós ficamos sem perceber que Deus quer nos usar. Por que é que você mora naquela rua? Por que é que você trabalha naquela empresa? Com que tipo de pessoa você se relaciona durante 8 horas por dia, 40 horas semanais? Por que é que você se relaciona mais com essas pessoas do que com a sua própria família? Que tipo de pessoa? Você já se perguntou por que é que você faz parte da sua própria família? Já se perguntou isso? Deus, por que esse pai? Por que essa mãe? Ou Deus, por que este filho? Cada um de nós somos soldados colocados por Deus em lugares estratégicos, em posições estratégicas. Queridos, o Senhor cada dia Ele traz a sua palavra, e essa palavra, ela se renova nos nossos corações. E essa mensagem é uma mensagem que eu tenho pensado em pregar ela há algum tempo, e o Senhor me colocou a trazer ela nessa noite para o teu coração. E eu fico imaginando, hoje a estatística diz que os cristãos, pastor, no Brasil já estão 22%, não é isso? O Brasil está evangelizado.
Quantos mil habitantes, quantos milhões de habitantes nós temos no Brasil? Quantas pessoas desse exército estão colocados por Deus em lugares estratégicos e não estão cumprindo o propósito que deveria cumprir? A igreja, irmãos, não está fazendo o papel que deveria fazer. E eu não tenho medo de afirmar isto, porque quanto mais cresce o número de evangélicos, o número de pessoas que se declaram cristãos, também cresce a criminalidade, também cresce o índice de pessoas que vão para as drogas mais cedo, também cresce coisas ruins. E esse número deveria não acontecer desta maneira, porque à medida que cresce o número de cristãos, a igreja tem que produzir transformação no meio da sociedade. Vocês sabem qual é a cidade mais evangelizada do Brasil? Segundo a última estatística da CEPAL, Cachoeiro do Itapemirim. Primeira cidade mais evangelizada do Brasil. Segunda cidade mais evangelizada do Brasil, Londrina, onde eu estava. E a realidade de Londrina não é realidade diferente do Cachoeiro do Itapemirim. Índice de criminalidade alta, drogas, crianças se prostituindo. A realidade não é diferente, porque nós estamos vivendo como verdadeiros soldados e cumprindo o que deveríamos cumprir. Querido, às vezes, estar na posição estratégica não é uma boa coisa. Às vezes, estar na posição não é a melhor posição, não é a posição que queríamos estar. Quantas são as pessoas que dizem assim: Senhor, por que é que eu nasci nessa família? Por que é que eu estou nessa igreja? Por que é que eu estou morando nesse bairro, com esses vizinhos que me atormentam? Por que é que eu estou sofrendo nessa cidade com desemprego? Às vezes, a posição que Deus nos coloca não é a posição que queríamos estar. E isso também aconteceu com os soldados que foram usados na Bíblia. Sem dúvida nenhuma, Daniel não queria estar na cova dos leões. Imagina, Daniel: meu sonho é passear no meio dos leões. Que nada. Daniel não queria isso. Não era propósito de Daniel estar no meio dos leões. Mas veja, irmão, que o capítulo 6 de Daniel, versículo 25 e 26, vai mostrar que não era a vontade de Daniel, mas era o propósito de Deus para aquela nação. Porque por causa de Daniel, a Bíblia diz que o rei fez um decreto, o rei Dário, para que todos os povos se prostrassem diante do Deus de Israel. Aquela não era a melhor posição para estar, mas era a posição que Deus queria, Daniel. Queridos, Paulo e Silas, sem dúvida, não queriam estar na posição que estavam, dentro de uma prisão, trancados, depois de serem açoitados, Atos capítulo 16, depois de receberem varadas em praças públicas, depois de apanharem. Sem dúvida eles não queriam aquela posição na vida deles, mas era necessário para que a salvação chegasse na casa do carcereiro. Era a posição que Deus queria a eles, para que a salvação alcançasse aquela família. Quando eu fico pensando na história de Paulo e Silas, irmãos, às vezes nós não atentamos para os detalhes da história. E eu fico olhando quem era o crente. Pensa comigo aqui.
O carcereiro naquele tempo eram homens maus, cruéis, não tinham armas, então eles escolhiam os homens mais fortes. Aqueles filmes, né, que a gente vê, aqueles caras com cara fechada, que dá medo só de você olhar para ele. Quem é o crente que ia lá evangelizar esse cara? Quem é essa linha? E aí Deus faz, Paulo, não tem jeito. Vocês vão ter que tomar umas varadinhas. Vocês vão ter que ser acorrentados. Vocês vão ter que chegar lá no poço, porque lá eu vou revelar o meu poder e eu vou salvar vidas. E é isso que aconteceu, amados irmãos, porque a Bíblia diz que naquela noite, toda aquela casa foi salva por Deus. Aquela família foi ganha, porque aqueles homens estavam na posição estratégica e permitiram ser usados por Deus. Amados irmãos, nós precisamos entender que às vezes a posição que Deus nos coloca não é a melhor, mas é onde Ele quer nos usar. É onde Ele quer fazer de nós verdadeiros soldados. É onde Ele quer fazer de nós verdadeiros exemplos. Sem dúvida, na ilha de Patmos não era o lugar que João queria passar parte maior da sua vida, mas foi lá que ele viu a glória de Deus. Foi na ilha de Patmos que Paulo contempla o novo céu e a nova terra, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais lágrima, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Foi naquele lugar terrível que ele experimentou do poder de Deus. Queridos, eu quero que você entenda que o lugar que você está é o lugar onde Deus quer usar você. O lugar que essa igreja está implantada é o lugar onde Deus quer salvar vidas. Quando eu olho para essas passagens e muitas outras, algo chama a minha atenção. Presta atenção comigo aqui, igreja. Quando eu olho para essa mensagem, algo chama muito a minha atenção. Porque todas as vezes que Deus coloca um soldado dele em posição estratégica, Ele coloca para livrar pessoas da morte. Havia um tempo de morte para vir sobre todo o Egito. E a única maneira de Deus livrar aquela nação da morte, do tempo de seca, de fome, de miséria, era usando um soldado seu, e esse soldado era José. Havia um tempo de morte sobre a nação judaica, sobre os judeus que estavam sobre aquele reino, e a única maneira que Deus tinha de libertar aqueles homens daquela morte, daquela terrível coisa que viria sobre eles, era usando um soldado. Havia sobre Naamã uma doença que o conduziria à morte. E a única maneira que Deus tinha para livrar Naamã da morte era enviando aquela menina até a sua casa. Havia um espírito, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. O texto de Atos 16 diz que depois que Paulo e Silas cantavam, as cadeias foram abertas e aquele carcereiro iria fazer o quê? Havia um espírito de morte sobre aquele homem. E Deus envia os soldados ali para livrar aquele homem da morte. E eu quero dizer uma coisa para você. Quantas são as pessoas que estão sendo condenadas à morte? E a morte espiritual,
a morte eterna, longe da presença de Deus. E você é a única pessoa que pode apresentar a verdadeira vida para essa pessoa. Perto de nós, há muitas pessoas condenadas à morte, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E você é que tem essa mensagem, porque essa mensagem já alcançou a sua vida. E a única maneira dessas pessoas serem libertas, serem salvas da morte, é se você permitir que através de você, Deus cumpra o propósito para o qual Ele te separou. Não foi vocês que escolheram estar aqui. Eu escolhi vocês para que vocês possam produzir frutos. E que esses frutos nunca mais se percam. Eu escolhi vocês para vocês produzirem frutos. E que esses frutos nunca mais se percam. Eu quero que você agora abaixe sua cabeça e fale com Deus. Se coloque diante do Senhor agora. Se apresenta diante dEle. E eu quero que você faça aí uma varredura na sua história, na sua vida mesmo. Onde você tem andado? Quais são as oportunidades que Deus tem dado a você para você cumprir a missão a qual Ele chamou, de proclamar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de dizer que nasceu o Salvador Jesus Cristo? Quais são os caminhos que você tem andado, que Deus tem dito que quer usar você e você não tem permitido ser usado? Com quem você se relaciona todos os dias? Talvez com uma mãe que ainda não entendeu a Cristo. Com quem você se relaciona todos os dias? Talvez com o pai. Talvez você, mulher, se relaciona com o esposo que ainda não entregou a vida dele para Jesus. Ou talvez você tenha um vizinho que você nunca chamou ele para tomar um café na sua casa. Ele vê os crentes entrando e saindo da sua casa. Os crentes comem churrasco, os crentes tomam café, mas ele nunca tomou um copo d'água na tua casa. E é ele que Deus quer usar, e é através de você que Deus quer salvar essa vida. Talvez você convive com uma pessoa no seu trabalho, e ela nem sabe em quem você crê, nem sabe de quem você é servo. E essa pessoa está precisando de você, e ela quer uma palavra de vida. Querido, se coloca diante de Deus, como esses homens colocaram, que eu mencionei aqui, pagaram um preço, porque se colocar diante de Deus é pagar o preço, é abrir mão das nossas vontades, é abrir mão do nosso querer e falar: Senhor, cumpra através da minha vida o teu propósito. E talvez hoje você está lembrando de alguém e você quer que Deus te use na vida dessa pessoa. Eu quero, em nome de Jesus, desafiar você. Sair do lugar onde você está, com um passo de fé, você virá aqui à frente e você vai dizer: eu quero que Deus me use para um propósito. E você sabe já qual é o propósito, porque enquanto eu estou falando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no teu coração, está trabalhando na tua vida. E Ele quer usar você. Então, no passo de fé, vem aqui à frente para nós orarmos juntos, para nós pedirmos ao Senhor força, para nós dizermos: Senhor, nós queremos ser usados como igreja, nós queremos ser usados como soldados. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você a vir aqui à frente agora. Sai daí de onde você está. Vem aqui, junto nós vamos orar ao Senhor, junto nós vamos nos apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, nos use, cumpra em nós, aleluia.
cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós a tua vontade, cumpra na minha família, cumpra no meu trabalho, no meu emprego. Me usa, Jesus. Eu quero ser usado como Esther foi, eu quero ser usado como Paulo foi, eu quero ser usado como aquela simples menina que foi usada e levou vida para uma família que estava morrendo. Ah, queridos, sai do seu lugar e tenha a ousadia de dizer: Deus, que 2014 seja diferente, que 2014 eu não fique na mesma posição que eu fiquei, mas que eu saia para cumprir o propósito do Senhor, que eu me levante, que 2014 seja um ano em que eu possa testemunhar daquilo que Deus fez através da minha vida. Ah, Deus, o Senhor conhece essas vidas que estão aqui, Pai. Deus, o Senhor conhece esses corações. O Senhor conhece, tu sondas, Pai. O Senhor examina o íntimo da mente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cada propósito colocado aqui agora, cada vida colocada nas tuas mãos, cada vida que se apresenta ao Senhor como soldados, como servos, eu quero dizer ao Senhor: usa, Pai, usa, porque o poder está em Ti, o poder não está em nós, o poder está nas Tuas mãos. Faça, Deus, de cada um deles instrumento de vida, de libertação, instrumento de transformação, Pai, para que através deles vidas sejam libertas do reino das trevas, vidas sejam libertas da condenação eterna, do pecado, da morte, Pai. Que eles apresentam o Cristo que entrou na sua história, transformou os seus lares, transformou as suas vidas, Pai. Ah, Deus, que essa igreja seja uma igreja cheia, Pai, cheia de verdadeiros soldados de Cristo, cheia de pessoas dispostas a obedecer, cheia de pessoas dispostas a viver o amor, cheia da unidade da Tua presença, Pai, e que possamos viver como verdadeiros soldados. Cumpra, ó Deus, o Teu querer, cumpra o Teu propósito sobre nós, porque a nossa vida é do Senhor e pertence a Ti, Pai. Ah, Deus, obrigado, porque a Tua palavra é viva e ela não volta vazia, Pai, e ela se renova a cada dia nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe.